hoje, no dia 21 de março, a gente está abrindo um debate sobre o movimento do curso de vida. Aqui é o CEDEM, Centro de Documentação e Memória da Unesp, onde abriga acervos dos movimentos sociais. Tá muito, eu estou falando longe. Agora está bom. Então, a gente vamos dar início. Eu quero fazer um agradecimento especial que vocês, né? Eu acho que a gente deve agradecer a São Pedro e a Santa Clara, né? Seguraram as águas de março para permitir que todo mundo estivesse aqui, né? Porque se fosse ontem, ninguém estaria, né? A princípio, eu vou agradecer e vou apresentar algumas pessoas aqui que fizeram parte, né? E ainda, na verdade, é a memória viva do movimento do curso de vida e do clube de mães. Tá? Eu não sei se vocês querem levantar para as pessoas conhecerem, acho bom, né? Que é a Cecília Hansen, né? Ana Dias, viúva do Santo Dias, que era operário, que foi assassinado pela polícia. Aldete Marques, né? Maria Aparecida Souza. Ela tem vergonha. Eu vou falar o nome de umas pessoas que elas não estão presentes, mas é porque estava na nossa lista e acho que a gente deve citar. O padre Luiz Giuliani, né? Presente a professora Irma Passoni. Não quer levantar também. A Nelinha Teles, né? E a Clinéia Almeida. Né? Aqui. Eu vou falar o nome. A Ana Guedes não veio, era para ter vindo, teve problema. E eu quero citar também os nomes de Jo Azevedo, que foi uma jornalista, né? Que não está presente, mas... Né? E a Luciana Dias, filha do Santo e filha da Ana. Depois eu conto para vocês o porquê, né? Bom, eu vou apresentar agora os professores que vão falar, conferencistas de hoje. Aqui, ao meu lado esquerdo, está o professor Carlos Alberto Nogueira Diniz, que é mestre em História pela Unesp, Campos de Assis, e doutorando pela mesma instituição. É autor do livro Santo Dias, A Construção da Memória, de 62 a 2005. O tema de seu doutorado é o Clube de Mães da Zona Sul de São Paulo, abordando a questão de gênero sobre a perspectiva da história social. Lado direito está o professor Tiago William Monteiro, mestre em História Social pela Unesp, autor do livro Como Pode um Povo Vivo Viver nesta Caristia? O movimento do curso de vida em São Paulo, 73 a 82. Ele é professor da Rede Municipal de São Paulo. E eu sou Jaci Machado Barleta, que eu sou historiógrafa do CEDEM e que tive o privilégio de botar as mãos em primeira... fui a primeira a colocar as mãos nesse acervo maravilhoso que é o Clube de Mães, né? Bom, antes eu só vou fazer antes deles falarem, vou falar assim, um pouquinho de como esse acervo chegou no CEDEM, né? As primeiras pessoas que vieram aqui, por isso que eu citei, foi a Luciana Dias e a Jo Azevedo. Elas escreveram um livro sobre o Santo Dias e estavam procurando um local para fazer o depósito dos documentos do santo, né? E visitaram várias instituições e vieram aqui no CEDEM, gostaram muito do trabalho que a gente fazia, inclusive porque o CEDEM ele acolhe, né, os acervos sobre os movimentos sociais, que é um tipo de acervo que não tem lugar para ser depositado, né? E por isso se perde tanta coisa, porque no fim das contas ficam com as pessoas, né? Arquivo do Estado não recolhe, arquivo municipal não recolhe, então dificilmente tem um local, né?
Então, elas vieram aqui, foi a primeira, foi amor à primeira vista, elas adoraram o CEDEM, e o lançamento do livro, um dos lançamentos, né, foi aqui também. Foi aí que eu conheci a Cecília, e a Cecília também estava procurando um local para depositar o acervo do Clube de Mães, né? E ela viu que a gente fazia um trabalho sério, cuidava bem direitinho, né, Cecília? Aí ela depositou o acervo aqui. Eu vou só dar uma breve descrição do acervo, para vocês verem o que a gente esse acervo já está organizado, parte já está digitalizada, isso com dinheiro assim que a gente consegue sempre de projetos, né, externos, porque pelas vias institucionais está muito difícil, né, universidade estadual. Bom, o acervo tem 15 caixas de documentos textuais, sendo que são os abaixo-assinados, os pôster que se fazia, todo o material que era produzido pelas mulheres, né? 1.600 diapositivos, que são slides, né? Acho que a maior parte, ou não sei se a totalidade, foi feito pela... como que é o nome dela mesma? Anair Benedetto, certo? Que inclusive, eu não tenho nenhum documento, mas ela, acho que abriu mão, se eu não me engano, da propriedade, né? Precisamos falar com ela depois, né? Porque isso é sério, né, Ana? E 6 títulos de periódicos, né? Então, como eu falei, a gente já está com isso organizado, vem muito pesquisador, está aqui esses 2 rapazes que não deixam mentir, e muita gente, está muito pesquisador de fora também do Brasil, tem muito interesse. É um acervo que, apesar dele ser pequeno em volume, né, porque a gente, por exemplo, a gente tem o ASMOB, que é uma imensidão de documentos, mas ele tem uma riqueza de informação sobre essa questão e sobre esse momento político que São Paulo estava vivendo. Tá bom? Bom, então eu vou passar a palavra agora ao professor Carlos, né? Ele vai expor uns 30 minutos, Tiago, né? Também, né? Uns 30 minutos, 20 a 30 minutos, porque também a gente vai abrir um pouco para a plateia e a gente também quer ouvir um pouquinho de depoimento dessas mulheres, aproveitando, né, essa ocasião delas estarem aqui, né? Ana mora longe, né, Ana? Então, a Odete, não sei, ainda está em São Paulo, Odete? Estou indo, né, em Boimiri. Olá, em Boimiri. Não é tão perto aqui do centro, né? Então, a gente aproveita. A Cecília também está na Zona Sul, né, Cecília? Então a gente vai... Isso, no caminho da Odete. Mas garanto que vocês não se encontram tanto, né? Por isso que a gente tem que aproveitar essas ocasiões. Então, é isso que vai ocorrer. Vou dar a palavra para o professor Carlos, ele tem um problema aí de horário, né? A gente termina que horas, Genira? Uma 9h30. Então, se a gente estender um pouquinho os depoimentos, aí o professor Carlos tem que sair antes, tá bom? Então, professor Carlos, com a palavra. Primeiramente, boa noite. Né? Boa noite. É uma honra, né, para poder participar, né, esse simpósio, né, comemorando os 40 anos do movimento Custo de Vida, e poder, né, estar aqui presente, né, junto com lideranças, né, que fizeram parte tanto do Clube de Mães como do movimento Custo de Vida. E como é assim, primeiramente eu vou falar como que eu cheguei, né, pesquisar, o meu interesse por pesquisar o Clube de Mães, né. A minha pesquisa, né, no mestrado inicialmente foi sobre, eu queria fazer uma pesquisa que contasse como que se foi construída a memória de Santo Dias da Silva, né, como que se formou a memória em torno dos movimentos sociais, pastoral operária, né, todos os anos, aquela celebração em torno da memória dele, principalmente aqui em São Paulo. E aí, através, né, depois de ter feito a pesquisa, através da pesquisa que eu fiz sobre o Santo Dias,
me levou a me interessar-me pelo acervo do Clube de Mães, porque eu vi, né, a grande participação das mulheres, o grande protagonismo das mulheres em todos os movimentos sociais, né? A Ana Dias, né, o Det Marx. Então, na própria pesquisa minha, né, inicial, que foi a pesquisa sobre a memória do Santo Dias, levou-me a ver o grande protagonismo que as mulheres tinham, né, nessas lutas, várias lutas que se davam naquela época. E aí, né, eu comecei a fazer o estudo, né, que tende, qual que é o objetivo? O estudo meu, ele tem como objetivo, né, Mulheres, Igreja Católica e Periferia, Memórias e Experiências dos Clubes de Mães da Zona Sul de São Paulo. Enfatizar o quê? Enfatizar a participação decisiva, né, das mães, do Clube de Mães, nos principais movimentos sociais de São Paulo, no surgimento e nos principais movimentos sociais de São Paulo. Né? Se a gente for voltar, por exemplo, o movimento por creche, né, teve a participação decisiva das mulheres, né, principalmente dos clubes de mães, o movimento por água, né, pela questão do saneamento, na Zona Sul principalmente, teve papel, né, decisivo das mães, do clube de mães. E nas SEBs também, quem que liderava, né, que tinha um papel importante, as mulheres, né, até nos movimentos grevistas, depois dos operários, quem estava por trás dando apoio, até que eu fiz uma entrevista com a Ana Maria de Freitas, e ela fala, né, da grande movimentação para colher alimentos, para sustentar as grandes greves daquela época. Então, mas só que tinha um problema. Elas não têm a devida valorização na memória. Quando vai se estudar o processo de redemocratização do Brasil, você se vê falar do novo sindicalismo, se fala muito das comunidades eclesiais de base, né? É lembrado, mas as mulheres acabam não sendo tão lembradas o devido valor que deveria se ter, né? Então, um papel principal, né, desse meu trabalho é evidenciar, né, trazer à tona essas memórias, essas experiências. Por isso, a história oral, né, as entrevistas, né, as documentações, as iconografias, né, o material produzido pelas mães, ele tem um papel muito importante na minha pesquisa, que é exatamente focar esse papel, né, o protagonismo da mulher, né, das mães nessa luta. Tá? E eu começo, né, a minha fala, quando eu coloco esse recorte de 1972 a 88, eu quero evidenciar, assim, 1972 como um marco, né, na mudança do Clube de Mães. Depois elas vão dar o depoimento delas, eu não deixo mentir. 1972 marca a mudança no Clube de Mães. Por quê? No início, o Clube de Mães era voltado o quê? Para ofícios. As mulheres senhoras que faziam parte do Lions Club iam, né, até lá na periferia, ajudar, né, ensinar a produzir, né, artesanato, né, bordados, enfim. E essa mudança para que as próprias mulheres da periferia se organizarem foi decisivo para o rumo que o Clube de Mães tomou, né? Até tem um depoimento da dona Odete Marques que fala que, assim, que houve uma festa e aquelas senhoras de classe média, né, elas meio que não se misturavam com as participantes do Clube de Mães, né? Elas meio que ficavam, assim, eram unidas na hora de fazer, mas na hora de aparecer no fotografia, só aparecia o destaque era para as mulheres que faziam parte do Lions Club. E aí o padre, né, o padre Luiz, pediu para vocês não precisam vir mais não, né? Agora eu quero Padre Egídio, eu quero que elas mesmas comecem a trabalhar por elas. Elas vão construir a sua própria história a partir de agora. E aí, né, as agências de pastoral tiveram um papel importante, né, vindo, auxiliando na questão
teológica, uma nova forma de ver a religião, né? Tanto porque o clube de mães, não era uma atividade da igreja, mas além de fazer os ofícios, passou a se abrir o quê? A palavra ao quê? Para discutir a Bíblia, né? Discutir, ligar a fé com a vida, né? A teologia, a perspectiva da teologia da libertação é importante nesse sentido, porque elas passam a ver uma das questões principais, por exemplo, na época do Lions Club, elas não tinham pasta de dente, por quê? Não tinha pasta de dente, elas ensinavam a usar o bicarbonato. Não tinha o desodorante, usa o limão, mas não falava por que elas não tinham isso. Não questionava-se a exclusão social, né? O ambiente de exclusão social que se tinha, né? E a partir dessa mudança do clube de mães, passou-se a questionar por que nosso bairro não tem asfalto, não tem água encanada, não tem asfalto, não tem escola, não tem creche. E essas demandas do dia a dia, a mãe, né, é a primeira que sente, né, porque ela tem os filhos lá e quer, toda mãe quer o melhor para o seu filho. E elas passaram, e isso passou a ser o quê? Um fator que mobilizou elas, né, estando juntas com suas dificuldades, mulheres que tinham dificuldades comuns, e essas dificuldades levaram elas, né, às várias outras. Primeiro, tem a questão da água, do saneamento, a questão do transporte, a questão da escola, da creche. Como que a mulher vai ajudar o marido se na época não tinha creche, né? Não tinha escola onde deixar as crianças pequenas, né? E aí até, né, o ápice do movimento, né, a partir de 73, 74, começou o movimento custo de vida, que aí, né, é o auge do movimento. E aí eu coloco esse marco 88, que foi o quê? O movimento forte até 78, né, custo de vida. Depois, até 82, ele vai se enfraquecendo um pouco, né? Mas em 88 eu coloco um marco para o Clube de Mães, a questão da mulher na Constituinte, né? A importância da mulher na Constituinte. Aí eu vou passar algumas imagens, que aqui alguns movimentos da época. A luta, né, por água encanada, imagem da época, pode passar, Thiago. Aqui é o bairro, a região ali, né, a Zona Sul, Vila Remo, muito parecida. Os bairros da periferia de São Paulo, na década de 70, tinham uma proximidade assim, até com o rural, né? Não havia asfalto, água encanada. Então, elas lutaram por tudo, praticamente, né? Com a ausência do Estado, né? Pode passar, Thiago. Os animais, né? Havia muitos animais, aí mostra, né? Como que era aquela época. As crianças, né? A diversão das crianças principal é o quê? O carrinho de rolemã, né? A ausência total do Estado, então você vê, pode passar. E aí um dos encontros, né? Em que se questiona, que aí passa também, primeiro se questiona a questão social, né? A questão social, da dificuldade social, da exclusão. Depois também passou-se, claro que não dentro da perspectiva do feminismo, né, das feministas que estavam no início lá na universidade, com aquele discurso. Mas já começou-se a discutir a questão do papel da mulher, né? Por que o homem não pode ajudar a mulher também, né? Se ela está participando dos movimentos pastorais, se o marido participa também, por que ele não pode dar uma força? Então, já começou, né, esse material já mostra, né, o questionamento da mulher e a mãe tendo que fazer tudo, né? Pode passar. E aí algumas reuniões, a foto de reuniões do Clube de Mães da época. Se alguém se reconhecer aí. Produzindo. Esse aqui é do Clube de Mães, eu acho que já é da Zona Leste essa foto. Não é? Tá aqui. Benedita. Pode passar. Eu e a dona Odete.
Aí a dona Maria Freitas também, que recepcionou. Maria Reis, é. E ela, nossa, os depoimentos dela, na entrevista que eu fui fazer com ela, a luta, né, o envolvimento dela com a luta no bairro, né, como que ela é querida. E ela fala que chegavam os imigrantes, né, vindo para São Paulo, sem estrutura nenhuma, às vezes teve que ficar debaixo de lona, e ela acolhia eles na casa dela, fazia aqueles panelão de comida, ela fala que fazia, e acabava, né, ajudando a todos, né. Então são depoimentos que mostram, né, que não podem ser perdidos. Tá aí a importância, né, de fazer esse resgate histórico aí do Clube de Mães. E ainda mais assim, mostrando a experiência viva desses trabalhadores. A teoria teórica, assim, histórica eu utilizo muito, eu gosto muito do historiador Thompson, Edward Thompson. Por quê? Porque ele vai nessa experiência concreta dos trabalhadores, né, da vida desses trabalhadores. E a gente mostrar isso sem querer colocar nenhum enfeite, sem nenhuma idealização, mostrar essa experiência, a bonita, né, de luta política do jeito dos trabalhadores para os trabalhadores, né. Então é isso que eu acho que é o que tem mais valor, né, quando eu faço esse trabalho, né, quando eu vejo as narrativas, várias histórias que as mulheres, as meninas que participaram do Clube de Mães tiveram, eu vejo assim que nisso está a principal contribuição, né, para a história, né, mostrar uma outra história, né, mostrar que elas foram protagonistas da história, mas mostrar também o outro lado, né, o lado da história, e principalmente uma história social para as mulheres, né, feita pelas mulheres. E aí a imagem, né, já dos vários tipos de movimento, principalmente destacando o movimento contra a carestia. Então eu acho assim que a minha apresentação é isso, né? Eu tentei, né, valorizar, né, o protagonismo das mães, né, do Clube de Mães das mulheres mesmo, e o papel do meu trabalho é enfatizar isso, em vários movimentos sociais. É claro que o tempo é curto para poder falar sobre tudo, né? Mas no decorrer da minha pesquisa, posteriormente, se concluindo com um livro, um trabalho com escrito final, eu acho que o principal vai ser isso, né? De mostrar também das documentações, né, das entrevistas, né, o papel decisivo que essas mulheres, né, que estão aqui presentes tiveram, né, no processo de redemocratização do Brasil, na ocupação do espaço público, a reocupação do espaço público da política, porque durante a ditadura militar o povo ficou fora, né? E elas, né, através do movimento Custo de Vida, das mobilizações por creche, tudo isso, ocuparam o espaço público e político, né, decisivamente de novo. Então é isso. Obrigado, professor. Então, eu vou só pegar um pedacinho da fala dele para dizer assim, da importância de ter sido guardada essa documentação, né, Cecília? Porque, senão, nada disso seria possível, né, esse resgate histórico e essa importância das mulheres nesse momento político, né? Aí a importância dos documentos, da gente guardar, da gente disponibilizar, não adianta também só guardar, né? Porque a gente fala do documento guardado é depósito, né? E quando a gente disponibiliza isso para o pesquisador, aí sim ele vira, né, a história e a memória. Então, o professor Tiago vai falar agora, né, professor? Bom, boa noite. A minha fala ela vai ser também mais curta, como o Carlos também fez, porque a gente também tem que ouvir ainda as protagonistas que estão aqui, né? Elas só não estão sentadas aqui porque realmente não cabe na mesa mesmo. Eram 6.
e estão hoje aqui em 5, mas elas já vão vir cada uma para poder dar o seu depoimento, contar um pouco da sua experiência. Eu ia trocar uma parte da minha fala por 2 trechos de 2 vídeos que tem algumas imagens aqui do ato que aconteceu aqui do lado da gente, há 40 anos atrás. Mas a gente teve um probleminha com o som, mas eu deixo, de qualquer forma, uma referência para quem se interessar pelo assunto e quiser ter uma dimensão do que foi aquele ato em 78. São 2 filmes. Um se chama A Luta do Povo, do Renato Tapajós. Tem um trecho de quase 7 minutos que analisa exatamente o mesmo movimento do custo de vida. Também tem o movimento de saúde, a luta operária, mas tem lá uma senhora da Zona Leste que conta um pouco sobre como foi o movimento e que tem essas imagens da repressão. Além dele, tem o filme também Braços Cruzados, Máquinas Paradas, que tem um trecho de 2 minutos, que era esse que eu estava buscando no YouTube também. Os 2 tem no YouTube, para quem... E que, inclusive, nesse trecho que eu estava buscando, era o próprio Santo, que começa abrindo o trecho, que ele está falando, na verdade, da questão da greve, da oposição sindical metalúrgica, dos metalúrgicos aqui de São Paulo, mas aí, por conta de 78, de ter sido um ano-chave para eles, quando o Roberto Gervitz estava filmando aquilo, ele acaba filmando também o ato do movimento Custo de Vida. E são imagens realmente impressionantes, assim, para quem puder e quiser assistir. Então, a minha fala vai ser um pouco mais curta. Eu vou só tentar, assim como o Carlos também, dar um panorama do que foi a minha pesquisa e de 5 pontos só que eu quero destacar. Alguns eu acho que algumas das mulheres vão abordar, né? Acho que eu vou tentar colocar um pouco aqui. Bom, para começar, então, eu comecei com essa tabela. Eu vou pegar um pouco um gancho no que o Carlos colocou do Thompson, que é esse historiador, que também para mim é uma referência, que se a gente analisasse, se nós fizéssemos análise economicista do que foi o movimento do custo de vida, dificilmente a gente compreenderia o que foi esse movimento. Porque se a gente se deparar nos números frios, 73, é quando ele surge, não é o ano mais alto, embora a gente tenha a questão da fraude, que ocorre durante o governo Médici, mas não é o ano mais alto do custo de vida. Isso vai acontecer na década de 80. Isso quando o movimento do custo de vida, como o Carlos já colocou, já não existia mais. A gente vai ter outras respostas naquele momento, entre outras os saques. Do custo de vida, então, assim, eu usei isso para justificar um pouco a minha pesquisa. O Thompson fala o seguinte, ele é acusado por alguns historiadores, que ele fala que ironizam ele dizendo que se os amotinados da fome realmente tinham fome. Porque, do jeito que ele falava, parecia que a fome não existia. Mas ele fala, não, a fome eles tinham, mas a fome não determina nem que eles têm que se revoltar e muito menos as formas da revolta. Então, a questão do custo de vida, para mim, é a mesma coisa. Se a gente for analisar sem essa perspectiva de gênero, de raça e de classe, a gente não compreende. Porque, em 73, por exemplo, quando as mulheres vão entregar a carta e o deputado Freitas Nobre vai ler ela no Congresso, naquele mesmo dia, naquela mesma semana, o Médici tinha acabado de receber uma senhora de liga, no que seria mais ou menos um clube de mães, lá de Pernambuco, de liga de senhoras católicas. Então, assim, em compensação, e eram senhoras ricas, ele recebe elas e atende, e dá um retorno. O movimento do custo de vida, em mais de 10 anos, com mais de 1 milhão de assinaturas, com milhares de pessoas na rua, nunca foi recebido pela presidência. A única resposta que eles tiveram, eu vou chegar nisso, foi ser acusado, oficial da presidência, foi ser acusado de desonesto. Mas a gente vai chegar lá. Então é isso, a gente tem que tentar entender o que era a luta contra o custo de vida. Existiram várias. E a dela, a gente está falando de uma luta popular, feminina, e eu acho que isso é importante a gente marcar. Bom, esse era o primeiro passo que eu queria destacar, então. Eu acho que talvez a Amelinha, não sei se depois vai comentar, como essa questão também do Carlos colocou, da própria questão que tinha também entre... Eu cito a Amelinha porque eu usei o trecho do livro dela, na verdade, onde ela coloca que mesmo aqui no embate do movimento feminista que está surgindo em São Paulo, tem um embate grande entre essas mulheres, entre essa luta feminina da periferia e essa luta feminista que estava sendo travada pelos movimentos, pelos jornais importantíssimos, pelo Brasil Mulher, e o quanto muitas vezes até dentro do movimento feminista, como a gente tem hoje também, né, essas questões ainda não... acho que a Melinha pode colocar um pouco melhor de como é que foi essa experiência. Mas eu queria marcar isso, então. Né? Além disso, um outro ponto que eu queria marcar é que a gente pode falar, como o Carlos colocou, do movimento do custo de vida, essas coisas não eram estanques. Então, a gente tem o caso da Ana, por exemplo, ou do próprio Santo, por exemplo, que eram pessoas... Então, a Ana, uma mulher que militava no movimento do custo de vida, mas ela também estava na greve da oposição sindical metalúrgica, ela também estava na luta por creches. O Santo era um líder da oposição sindical metalúrgica, mas ele também estava no movimento do custo de vida. Então, essas coisas assim se misturam. É lógico que o movimento do custo de vida tem uma importância muito grande porque ele aglutina isso.
Ele vai juntar esses movimentos e trazer para a rua. O Marcos Napolitano, um historiador que também chega a estudar um pouquinho desse movimento, ele coloca que o grande papel do movimento do custo de vida, eu concordo com ele, é reocupar as ruas, é reocupar e repolitizar as ruas durante a ditadura militar. Desde 68, o primeiro movimento da periferia que vai ocupar as ruas, que vai tomar a Praça da Sé, é o movimento do custo de vida. Em 77, a gente já tinha tido os estudantes, é lógico que a gente teve outros tipos de atos, a gente está falando aqui também da morte do Alexandre Vanucci, do Vlado, e que também foram importantíssimos. Mas assim, a gente pensar, quando a periferia reocupa as ruas depois de 68, é em 78 com o movimento do custo de vida. Então é ela que vai, antes até dos operários, são essas mulheres que vão reocupar e repolitizar as ruas. E entender isso, eu acho que também é fundamental a gente compreender então o movimento à luz do seu tempo, porque elas também sofriam muitas críticas naquele momento, essa é uma das críticas que sofriam inclusive no movimento feminista, e não só dele, no movimento operário também, na própria esquerda, como um movimento muito simples, que só faz abaixo-assinados, que tem uma taxa, que não ataca as grandes questões da esfera de reprodução, que se atém só às questões da esfera da reprodução do capital, então é um movimento que não vai levar a nada. E acho que a gente tem que compreender o que foi esse movimento durante uma ditadura militar. E não entender, por exemplo, a própria questão dos abaixo-assinados, não perder a dimensão coletiva que isso tinha. Então, no vídeo que eu ia trazer o trecho, tem lá uma senhora que está indo então, batendo de casa em casa, um grupo batendo de casa em casa, e ela é recebida por um cara que acho que ele é do sindicato, ele era um cobrador, e ele até comenta, nossa, uma pena que o meu sindicato não é tão forte, eu não conseguiria me juntar junto com vocês, mas eu apoio muito a luta de vocês e tal. Porque é isso, então o abaixo-assinado, cada assinatura, na verdade, cada grande abaixo-assinado, desde 73 até 78 e depois, precedia também uma conversa, uma conscientização. Eu acho que isso que a gente não pode perder de vista, porque é o grande ganho do movimento. Então, de fato, ele nunca teve as suas demandas atendidas, mas ele ajudou a construir um espaço de conscientização muito grande, sem o qual talvez o movimento do ABC mesmo, não sei se seria possível. Então, para ser compreendido isso, inclusive num documento do DOPS, tem um caso até curioso, que é um agente que na casa dele, no espaço, na vida pessoal dele, as senhoras, não lembro em que região que era exatamente, mas as senhoras vão lá levar o abaixo-assinado para ele assinar, ele recolhe aquele documento e entrega depois para os superiores deles e relata que vieram na casa dele assinar, que pareciam senhoras muito simples, que ele não identificou a liderança, que isso, aliás, é uma outra coisa que a gente não pode perder de vista, porque o movimento do custo de vida, exceto o caso do Santo Dias, claro, e do próprio Aurélio Pérez, que também foi uma outra liderança importantíssima, que foi preso e torturado, ele sofreu um tipo de repressão diferente. Então, ele não era avisado da mesma forma que o movimento sindical, que o movimento da luta armada, que o movimento partidário, clandestino naquela época. As mulheres não tinham reconhecido nem o direito de agir politicamente. Então, os documentos do DOPS estão sempre buscando quem era a liderança, tratando ela sempre como mulheres influenciáveis, pessoas pessoas ignorantes, que não tinham nem a própria capacidade de agir política. Então, é por isso que tanto o DOPS, eu tenho que trazer isso da questão do Estado, tanto o DOPS quanto as lideranças políticas vão reagir ao movimento sempre com ironia, repressão, claro, o caso do ato da Praça da Sé, mas principalmente com a ironia e com o desdém. Então, a gente tem os ministros que declaravam que se elas ensinarem como fazer, me ensinar que 2 mais 2 dá 5, acho que era o Simonsen que falava isso. Então, a gente tem uma série de ministros que estavam, na verdade, tratando sempre com ironia e descaso. Além disso, algumas imagens, então, só para poder tentar contextualizar. Esse é o ato de 76. Então, além de reocupar as ruas em 78, em 76 a gente tem uma grande assembleia no Colégio Santa Maria, lá da Zona Sul, que na verdade, assim, que chega isso na imprensa, o que mais de 5.000 mulheres se reuniram para fazer num domingo para discutir o custo de vida. Então, esse é o grande alerta que liga, é quando a gente passa a ter vigilância no DEOPS, a partir de 77, quando forma uma coordenação. Então, foi algo impressionante para a época, em 76, a gente está falando de 76, nem os estudantes não tinham ainda conseguido reocupar as ruas. Aqui, já citaram a Nair Benedito, eu faço questão de citar ela novamente. As fotos, essa aí, no caso, é dela. Aqui já é o lançamento oficial do abaixo-assinado, em março de 78,
colégio arquidiocesano. De novo, eu esqueci de falar na questão da igreja, né? O Eder Sader, ele tem aquela questão do livro dele, dos novos personagens que entram em cena, e ele cita lá os matrizes que eram importantes para esses movimentos surgirem. A igreja, então, ela é uma matriz fundamental. Ela é mais do que uma matriz. Naquele momento, ela é uma condição de existência. Tanto material, como a gente está vendo aqui, né, um espaço físico que pertencia à igreja que foi cedido, quanto também da base, do que era a igreja daquela época também, né? A gente não pode perder isso de vista, senão a gente não compreende, porque depois a gente vai ter, na verdade, um novo conservadorismo. Bom, aqui já era a carta de 73, que foi lançada, então, essa carta junto com a pesquisa, que foi uma das primeiras pesquisas que a gente tem, uma das pesquisas, além de terem sido feitas por elas mesmas, uma das primeiras, até hoje, né, um dos documentos que ajudam a entender o que era a periferia naquela época. Porque os grandes institutos de pesquisa, antes do DIEESE crescer e tal, a gente não tinha. E uma assinatura importantíssima, que é a questão das mães da periferia de São Paulo. Então, assinar dessa forma, o que era se reconhecer dessa forma. A gente está falando de 30 anos antes, 40 anos antes de Racionais. Então, essa coisa do sujeito periférico como orgulho, algo que não existia na época, esse reconhecimento. Aqui, bom, e é curioso, porque revela, inclusive, uma coisa que parece sem sentido hoje, mas o custo de vida era mais caro na periferia do que no centro, da alimentação, pelo menos. Porque não existiam as grandes redes de hipermercados, então os alimentos chegavam mais caro para elas, na verdade, do que vir comprar no centro. Tanto que uma das ações coletivas também, essas pequenas resistências que existiam, era a compra coletiva. Era juntar, então, aquela ali dos bairros para ir comprar, que vai dar origem nos sacolões que a gente tem hoje. Essa já é o de 78, a gente já percebe uma organização bem grande, já eram abaixo-assinados numerados, era uma coisa extremamente organizada, e mesmo com essa organização toda, elas vão sofrer um ataque ainda por conta disso. Bom, aqui era a lista. Aqui nesse aqui, bem, esse aqui não está numerado, ou o recorte não pegou, mas tinha o número de série, era algo assim muito... Aquela questão da vigilância do DEOPS, então aqui a foto é de um agente, lá do ato do arquidiocesano, é a Terezinha Zerbini, que está assinando. Então era isso, os agentes estão sempre buscando um político, no caso dela, do movimento pela anistia. É sempre essa referência que eles estão buscando no movimento popular, como se o próprio movimento popular não fosse capaz de agir politicamente. Eles demoraram muito para compreender o que era essa questão do trabalho de base. Aqui também, na Praça da Sé, já em 78, a gente tem também uma outra foto de agente do DEOPS, dos mutirões de abaixo-assinado. Esses, sim, eram milhares de assinaturas num dia só. E a Irma, se não me engano, num dos últimos encontros até colocou, o Det também já falou sobre isso, do quanto muitas vezes elas também eram xingadas, recebia muito apoio das pessoas, mas muitas vezes xingadas também pelas pessoas que estavam passando. Já vou entrar nessa questão do machismo também, e elas vão falar melhor. Aqui, bom, então depois de 78, como eu estava falando, então, elas fazem aquele ato enorme, não recebem uma resposta, são reprimidas, mas já escaldadas de não terem recebido resposta das outras cartas, elas se organizam para ir, formam uma comissão e vão para Brasília. Já que o presidente não tinha mandado ninguém, elas não são recebidas por nenhum governante naquela época. Elas entram na sessão de protocolo para deixar literalmente os abaixo-assinados mesmo, eram calhamaços enormes e muito pesados. E isso vai gerar um número de protocolo, porque elas se recusam a entrar, porque acho que elas teriam direito a entrar uma comissão de 5 pessoas para ter acesso a nem era o presidente. E elas recusam, vão dizer, não, nós somos eleitas, nós 13, se eu não estou enganado, ou entra as 13 ou não entra ninguém. E daí elas vão sair e fazem esse gesto heróico, né, de resistência, de levantar a faixa. A foto foi um milagre ter sido tirada, porque logo depois a polícia já vem, já tenta tomar a faixa. Aí aqui era só uma referência, a charges, o Carlos colocou nos jornais também, a gente tem não só as que elas produziam, mas nos jornais também foi uma forma muito importante de divulgar essa luta. Então é uma ironia em relação à falsificação. Por quê? Porque quando elas entregam o abaixo-assinado, levam lá na sessão de protocolo, finalmente o governo dá uma resposta oficial. Ele convoca uma entrevista coletiva e ele chama o porta-voz do governo e eles fazem um laudo grafotécnico da Polícia Federal para determinar que aquelas assinaturas eram falsas. E acusando elas de terem sido desonestas. E o que ele estava acusando de falsidade, na verdade, então, logo Dom Paulo já está retornando do concílio que elegeu o Papa,
E ele vai questionar isso, na verdade, bom, do absurdo que era o que eles estavam dizendo, porque aquelas assinaturas, na verdade, tinham sido feitas por crianças e também por pessoas analfabetas. E a justificativa, inclusive, a essa resposta foi algo que foi declarado, assim, que é a questão de que também as crianças e também os analfabetos também sentiam fome. Então, que eles também tinham que assinar, independente se eles soubessem ou não escrever. Então, essa é a grande resposta que o governo deu. Opa! E aí tem 2 imagens aqui do ato. Bom, ainda depois em Brasília, ainda mesmo em 80, então, já como renomeado como movimento contra a carestia, sem a mesma participação das bases, com várias dificuldades, o movimento continua existindo. Com uma mudança muito grande, mas eu entendo que a gente ainda tem um movimento contra a carestia. É um outro ato, aí já uma primeira passeata mesmo em Brasília. O Aurélio Pérez, assim como a Irma já tinha sido eleito, o Aurélio como deputado federal. Essas são as 2 grandes imagens. Essa, na verdade, ela saiu tá no Memorial da Democracia, num site. Eu acho que o fotógrafo, ele não aparece o nome, aparece só que é do JB. É uma foto interna do que foi aquele ato. Então, a catedral inteira ocupada e mais milhares de pessoas nas escadarias ainda, que é essa foto externa da Nair. Que os 2 filmes ajudam a mostrar bem isso. É uma pena que não deu, mas eu sugiro bastante, assim. E a foto clássica, que eu usei na capa do livro, com a autorização da Nair, com a compra da editora, na verdade, que é uma foto importantíssima. A questão dos cachorros, as bombas, tudo que desde de manhã cercaram a praça. Era um ato que poderia ter sido ainda maior, porque cercaram a praça, fecharam o metrô antes, impediram ônibus que estavam vindo do interior de entrar. O próprio jornal do movimento era recolhido pela polícia, enfim, práticas que a gente conhece até hoje, né? Aqui já é 79, então a gente ainda tem um outro grande ato, em 79, mesmo com a chuva, tem uma ameaça, ia ter a primeira passeata, mas teve uma ameaça da polícia que se tivesse passeata eles iam reprimir. E, por fim, a questão que eu tinha colocado, aqui era um boneco do Delfim, que também... que era uma prática também do movimento popular, não só do movimento do custo de vida, mas da questão do humor, então, do teatro, das músicas, uma série de coisas. E, por fim, essa questão, então, que eu tinha colocado do machismo, estão 2 imagens, na verdade. Esse aí é um frame, é um trechinho de um vídeo de propaganda do governo. O governo, então, vai lançar em 73, 77, uma campanha contra a inflação. E a resposta do governo para aquele momento é que a inflação era culpa dos consumidores, dos comerciantes gananciosos. E que, então, a atitude da população deveria ser pechinchar. E isso resolveria o problema da inflação. E no caso das mulheres, é ainda mais absurdo, mas não tão absurdo se a gente lembrar que o Temer deu uma declaração quase igual a essa no ano passado, que elas deveriam pechinchar, a frase vai mostrar já, fazendo beicinho. Então, essa imagem, por exemplo, que vocês estão vendo ali, primeiro o vídeo inicia com toda uma série de mulheres em volta das roupas, e o vendedor se aproxima e está fazendo uma cara de bravo, aí essa senhora sorri para ele, e ele abaixa o preço, e aí todas vão e compram. Tem uma ainda mais nojenta ainda, que é essa, que é a questão do decote. Então, seja mulher, pechinche, como isso foi uma campanha, diga não à inflação, acho que essa é de 77, se eu não estou enganado. Tem um trabalho que analisa essas propagandas, essa foto quem me cedeu foi infelizmente não estava no livro, porque eu não conhecia. Eu tenho a versão em qualidade ruim. Essa é uma versão em qualidade boa, que foi a Raquel Elisa Cartossi, que tem um trabalho sobre as propagandas durante o regime militar, que é muito bacana. Então, bom, era isso um pouco, assim, né, de como... Aqui era uma imagem do movimento depois aqui da Praça da Sé, no momento que vão continuar. Tinha a foto da Irma também aqui, que ficou do último ato. A gente tem, então, a Irma grávida ainda durante as manifestações. Então, acho que era um pouco isso. Acho que agora é importante conseguir ouvir alguma dessas, bom, todas que quiserem falar, esses participantes que podem contar um pouco das suas experiências. Obrigado. Obrigado, professor. Acho que todo mundo me conhece, sou Ana Dias, viúva de Santo Dias, militante, trabalhadora, dona de casa, mãe, e eu acho que tudo que a gente está ouvindo aqui hoje, o que eu
já passei, eu acho que eu falo, nem na família, nem na escola, nem na igreja, mas foi na luta que a gente aprendeu a viver e acreditar na luta, né? Apesar que a luta é dura, né? Tem sangue, tem dor, tem sofrimento, né? Sofrimento da família, dos filhos, porque muitas vezes aquilo que o Tiago falou, a gente era xingada, a gente humilhada, não era por gente de fora, não. Era pela família, pelos irmãos, porque nós era comunista, nós era terrorista. Nós não era católico, não. Que católico? A igreja não era tudo também que apoiava, não. A igreja também jogava pedra, gente, sabe? Deixava a gente na rua, não deixava a gente fazer reunião, não era tudo beleza. Mas eu acho que o importante é que a gente aprendeu, que eu estava dizendo para a Irma, né? Não só para a Irma, acho que o que a gente aprendeu foi na vida. E o que a gente ficou assim marcado é que o que a gente levou de gente simples a ver um mundo diferente, com dureza, mas aquele mundo que não é a Dona Maria, não é a Ana, não é a Irma, mas sou eu que vou lutar pelos direitos, mesmo que esse direito custe, e custe muito. Então, a mudança, desde o homem brigar com a mulher, e, de repente, a mulher brigar mais com o homem, que isso era muito bom, né? Porque, olha, gente, eu acho que a mulher, o homem luta, mas a mulher, quando ela entra na luta, olha, coitado dos homens, que eles se cuidavam, porque, olha, a mulher ia para a rua e o homem ficava perguntando, nossa, essa é a mulher que saiu do fogão, que saiu analfabeta, Dona Isabel, tinha tantas, né, gente? Que lutava e que levava para os grupos, para a periferia, e nada era uma só, era aquela volta, a gente aprendia no grupo o que era para ser discutido, o que tinha que ser discutido, e depois a gente voltava para a rua, depois a gente ia para os grupos de novo, né? Então, o que a gente sabia é que tudo que a gente aprendia era na luta, nas discussões, nas palestras. Então, tudo era muito assim, eu acho que era uma escola. Era um aprendizado. Não dá para falar em poucos minutos uma luta de 40 anos, né, gente? Mas eu acho que foi uma coisa assim que a gente aprendeu muito, né? E também sofreu e acreditou. E estamos aqui. Acho que tinha muita coisa para falar, mas tem muita gente para falar, então era isso que eu tenho que dizer. Boa noite, eu me chamo Odete Marques, tenho 77 anos, vim de Minas Gerais e cheguei em São Paulo em 64. E aí, como tem muitas falas e a gente pode estar se repetindo algumas coisas, eu pensei de ler um depoimento meu e queria dizer para vocês também que toda a minha história, minha vida estão escritas em versos, só que ainda não lancei um livro. Então, eu vou ler um depoimento aqui que eu fiz, que vai falar muito mais de mim do que se eu fosse falar, né? Aos meus 17 anos, aqui em São Paulo cheguei, nesta cidade tão grande, onde até hoje fiquei. E com muito sacrifício, meus 5 filhos criei. Saí de Minas Gerais, eu e o meu companheiro. Deixamos nossos pais, tentando ganhar dinheiro. Sem casa, sem comida, foi uma história comprida. Naquela vida caseira, eu rezava em minha casa. Não sabia que bem perto existia comunidade. Gente boa, companheira e também fraternidade. Foi Dona Lídia que um dia em minha casa passou. Me fez ver que eu devia ir à igreja rezar. Relutei com energia, sem querer participar. Mas alguns meses se passaram, eis que um dia eu deparei
com um padre em minha casa que um convite trazia para um encontro de casais que a igreja fazia. Padre Egídio, bom pastor, conseguiu me arrastar, foi tão bom o que ele fez, conseguiu me despertar, me tirou com precisão da minha alienação. Eu até aí não sabia que minha fé era morta. Cumpria minha missão, dando uma esmola na porta, rezando um bom rosário, sem me importar com o povão. Mas aí, meus companheiros e companheiras, descobri no Evangelho que nosso Jesus foi guerreiro, buscando libertação naquela grande nação, e dele somos herdeiros. Descobrimos que éramos fortes na luta por salvação. Com Jesus Cristo na frente, viria a libertação, que todo o nosso povo se unindo, enchia a mesa de pão. Na nossa comunidade, muita coisa aconteceu. Para libertar os irmãos e irmãs, até Santo Dias morreu, lutando no sindicato para melhorar o salário para ele e para o povo meu. Foi essa igreja viva que nos deu sustentação, para mostrar aos governantes a injustiça do patrão. O mundo inteiro falou de nossa igreja de base que o militar derrubou. Não dá para enumerar as pessoas que eu encontrei, me fizeram enxergar e nesta vida crescer. A Deus Nosso Senhor eu só tenho que agradecer. Eu só queria dizer que eu não tive tempo para mim. Vim me formar em pedagogia agora com 70 anos. Eu sou Cecília Hansen, sou missionária, serva do Espírito Santo. Eu nasci na Bélgica 3 meses antes da Segunda Guerra Mundial. Então, toda a minha infância, eu passei pela guerra. Então, quando eu vejo assim na televisão guerra, me dá muito, como quer dizer, nem dá para falar, né, gente? Então, eu vim para o Brasil em 69, porque eu sempre queria, eu escutei de pós-concílio que aqui no Brasil tem um dinamismo, tem muita vida, então pensei, é lá que eu quero ir. E eu vim. Então foi 69. E naquela época também, estamos na plena ditadura, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha, quando eu cheguei, É, eu nasci 3 meses antes da guerra. Quem quiser fazer o cálculo rápido. Hoje eu tenho 79 anos. Fiz esses dias. Não, é quantos anos fazem que você chegou no Brasil? Ela está perguntando. Sim, eu tinha 30. 30 anos. 30, com 30, mas eu estava cheia de entusiasmo e paixão e tudo que um jovem, eu me considerei jovem naquela época, né? Então, aí, naquela época também foi pós-concílio e Dom Paulo Evarista Hans, ele fez um apelo às congregações para as irmãs irem nas periferias, porque estava muito abandonado, como nós já vimos aqui, né? E assim eu fui. Um dia os padres me convidaram para conhecer a Vila Rema, porque nossas irmãs já trabalhavam lá, fim de semana. E eu fui e fiquei 17 anos, né? E então nós iniciamos, foi em 72, né? 72, foi 16 de abril de 72 que eu comecei lá em Vila Rema. E Dom Paulo estava lá, e Monsenhor Ângelo, né, irmã? Você lembra dele, né? Ele que abriu assim as portas para tudo, né? Ele ajudou muito. Então, nós iniciamos nosso trabalho com comunidades de base. Aqueles grupos pequenos, e tinha várias formas. Tinha uns que já tinham uma comunidade, outros eram vizinhas, bairros vizinhos que iam naquela missa ou celebração, ou encontro.
e disse, olha, nós também queremos. E então eram bairros muito distantes, por exemplo, Jardim São Pedro, então todos os bairros tinham um clube de mães também, começou, né? Por quê? Esta igreja nova é uma igreja circular. Todos estavam sentados num círculo, tinha padre, irmãs, leigos, leigas, e todas tinham voz e vez. E conversamos muito, né? Eram missas muito assim, participativas. E o povo trazia os problemas, suas angústias, seus sofrimentos, mas também suas esperanças. E assim começaram os grupos se formando. Tinha muitos grupos, e entre outros também grupos de mulheres, o clube de mães a gente chamava, né? Porque existia aquele de Vila Rema, era um clube de mães, que eram os Lions, que ele falou. As outras foram criadas, você, Santa Margarida, tinha outro início, etc. Depois vocês podem contar. Mas todos os bairros e todas as comunidades tinham um clube de mães. E nós formamos uma coordenação, e esta coordenação eram representantes dos vários clubes. Mas não fomos nós que escolhíamos os representantes, elas mesmas escolhiam e a gente se encontrava uma vez por mês. E foi assim também que começaram muitos movimentos, creche, que ele falou, né? Creche, transporte, escola, me lembro da saúde, muitos movimentos, e entre outros movimentos também o custo de vida, que era um movimento que destacava mais e se ampliou. E talvez a Irma e a Ana podem contar melhor, porque começou num clube de mães de Nakamura, que era uma das nossas comunidades, e traziam para a coordenação, né? Aliás, as representantes traziam as preocupações dos grupos. E nós conversamos sobre isso e eles levavam de volta que nós conversávamos. Era muita participação, todos participavam. Por isso eu acho também, quando a gente fazia, só nossa área, nós fazíamos Dia Internacional da Mulher, tinha 700 mulheres, 800 mulheres, né? E numa desses encontros tinha aquela Sônia, que era nossa assessora, que você citou antes, né? E muitas outras, tinha Elizabeth Teixeira, se alguém conhece quem é, que era uma nordestina, que lutou, né? E o marido também foi assassinado. O marido foi assassinado, tem um filme sobre... Então nós tivemos muito assim essas visitas também, e a gente trocava as nossas lutas, as nossas buscas e nossas, o que a gente queria, também nossos sonhos, esperanças e tudo, né? E agora eu quero só ainda dizer uma palavra, porque eu trouxe Então, eu queria dizer, todas essas lutas que elas contaram, nós estávamos sempre juntas. E uma coisa que eu acho importante, ainda para terminar esse assunto aí, é que nós criamos amizades, gente. Que até hoje nós somos amigas. E quando uma tem alguma coisa, se interessa, se é possível visita, se é possível ajuda, né? Agora, por exemplo, faleceu uma grande amiga nossa, a Dita, ela apareceu aqui nos slides. Ela também era uma grande lutadora, era da comunidade da Irma e da Ana, né? E a gente estamos juntos, né? Então, isso eu acho que foi uma coisa muito boa. Não era só a luta, também a amizade era muito importante, que nos fortifica e nos também carrega, vamos dizer, né? Bom, agora eu queria dizer por que eu trouxe o arquivo para cá. Primeiro, eu gosto da história. Não estudei história, mas eu gosto. Estudo assim, não oficial, mas estudo assim. Eu acho muito importante a memória.
porque a memória é como um alimento, algo que me inspira, né? E ela pode me dar impulso, né? E então foi nesse sentido que eu sempre juntei toda a papelada, até assim a mão escrita, não sei se vocês acharam, até bilhetes assim, eu achava assim muito importante isso. E um dia realmente eu conheci a Jaci e eu falei desse material, isso aqui eu vou fazer com isso, porque o que acontecia? Primeiro eu estava na paróquia, nós saímos, um dia nós chegamos lá, estava tudo num depósito velho lá. Não foi, Ana? Odete e tinha outras mulheres. Então a Ana pegou o carrinho dela e o padre, que hoje ele já morreu, ele estava lá ainda, disse, vem um dia quando o pessoal não está, porque o pessoal não deixa tirar essas coisas. Quem veio depois. E nós tiramos tudo que nós podíamos, fomos. Então, eu peguei das mulheres, clube de mães, custo de vida, Ana pegou do Santo Dias, outra pegou da moradia, não era só isso. Nós tínhamos um arquivo enorme em Vila Rema. Muito grande. E esse arquivo da moradia está lá na Associação do Olímpio, né? Que ele já faleceu também. Da onde? Na Associação do Olímpio. Eles deram o nome ao Olímpio. Associação de Moradia. E lá deve ter muita coisa, eles pegaram todo o material. Outra pessoa pegou da alfabetização, porque nós também tínhamos um movimento grande de alfabetização, porque muita gente não sabia ler e escrever quando vinha do interior, né, ou lá do Nordeste. Então, nós tentamos pegar o que a gente conseguiu. Não conseguimos tudo. O que cabia no carro? E era carro pequeno, viu, gente? Não era carro grande, não. Não era carro grande, não. Fusquinha. E assim a gente... Mas, aquela época, nós já tínhamos arrumado uma vez o arquivo lá e tinha uma igrejinha que nós chamávamos de igreja velha, né? Porque foi construída uma nova igreja. E esta igrejinha nós transformamos em um espaço de arquivo. Um dia eu voltei da Europa, aí eu vi que está tudo espalhado aqui. Aí uma disse, não, a caixa d'água derramou e molhou tudo. E nós não tínhamos os meios, por exemplo, que vocês têm aqui. Não tínhamos, né? Vocês viram, álcool, tudo à mão. Eu vi um desenho que a Ana Clara me mandou, nem lembrava mais disso, que eu fiz com a mão, sabe? Então era tudo assim, né? Com muito pouca técnica, mas com muito entusiasmo e paixão nós fizemos as coisas. Fizemos mesmo. Nós sempre estávamos animadas, acreditando, né, que a gente ia conseguir alguma coisa. Bom, aí eu pensei que esse arquivo aqui no CIDEM, primeiro vocês têm a infraestrutura, né? Vocês têm o pessoal que cuida, que nós não tínhamos. Aconteceu lá que aconteceu, já não foi uma vez só não, hein? Várias vezes aconteceu isso, a gente arrumou de novo. E depois, vem pessoas depois de nós que não têm... não tiveram vivência, né? Não, e também não valoriza a história. Ah, para que essa papelada? É tudo velho, vamos jogar tudo fora. Isso que aconteceu também. Eu fiquei sabendo depois. Então, se perdeu algumas coisas, sim. Mas conseguimos ainda salvar, né? E quem tiver, por exemplo, ainda hoje, pode até pôr, pode acrescentar, e eu ficaria atrás, então, muito contente. Então, e também vocês colocam à disposição de pesquisa, isso eu acho muito importante, né? E eu fiquei assim, muito feliz. Tem jovens, são homens, mas tem jovens, né?
Queria também que um dia uma mulher dissesse, vamos fazer a história da mulher, né? É. Mas tudo bem. E eu acho assim, eu fiquei muito feliz que a gente está desenterrando nossa história, a memória, e espero que ela pode ajudar o presente, né? Nós estamos, eu penso assim, a história é assim, é um alto e baixa, alto e baixa. No momento estamos embaixo, né, gente? E nós estamos no auge, assim, eu acho que temos um pouco, nós tínhamos muita utopia também. Então a gente acreditava mesmo que ia conseguir alguma coisa. Por isso a gente se jogou com toda a alma, e corpo e alma nesse trabalho, não foi? Como a Ana também disse. Mas se nós não conseguimos todas as reivindicações, mas eu acho que tem um saldo muito grande desses movimentos, todo esse trabalho, não era só o movimento Custe Vida. Nosso trabalho todo estava integrado. Quando tinha um momento forte, todos foram, inclusive a catequese. Nós tínhamos professores na escola que se realmente assumiam junto, né? Então eu acho que não era só nós. Nós começamos, nós demos impulso, estávamos assim puxando, vamos dizer, mas todos entraram nessa luta, né? Então eu acho o saldo foi a maior consciência das mulheres. Elas saíam das quatro paredes de casa. Se Zélia estivesse aqui ia contar isso, né? Não queria de jeito nenhum sair fazer uma coisa, e depois ela começou a descobrir, e hoje ela não consegue mais ficar só em casa, né? Ela descobriu que nós mulheres temos um grande papel na sociedade, na igreja, na escola, seja onde for. Nós temos um papel. Então eu acho que a autoestima cresceu, né? E a autovalorização, porque a mulher não se valorizava, porque o homem disse, você não sabe nada, não fala. Isso que eu vi, escutei da Evinha. Nós íamos no encontro em Santo Amaro e o homem disse, você não vai falar, viu? Ela chegou lá, pegou o microfone e falou, porque ela participava junto com a gente, né? Então, a mulher não era valorizada. Até hoje, eu acho ainda, muitas vezes não é. Mas já avançou muito. Quando eu penso, 40 anos atrás, hoje, filhos, netos, bisnetos, todos estudam. As mães quase não sabiam ler e escrever, muitas não sabiam, ou tinham o quarto ano nem completo. E hoje já é muito diferente. E também se abriu caminhos para o mercado, né? A mulher saiu. Então eu acho que foi muito bom, né? Eu não sei se tem tempo para falar uma poesia. Essa poesia não é minha. A poesia é de uma tal Maria Lúcia Vidal, eu não sei quem é. E provavelmente ela não escreveu agora, não tem data, porque ela também já conquistou tudo no final, né? Mas não é bem assim, né? Mas eu acho assim, depois a gente participava também de vários encontros das feministas, nós íamos, né? E assim foi ampliando nossa visão, nosso movimento. E depois a gente também temos pessoas que foram, por exemplo, em Beijing, na conferência, conferência, né? Se chama? Conferência. Das mulheres. Então a gente está ligada, né? Tudo que tem de movimento. Então tem uma poesia, um poema assim, que é da Maria Lúcia Vidal. Eu gostei muito e expressa um pouco nosso desejo, nossos sonhos. E as mulheres descobriram que quando entre elas só se falava uma única linguagem,
o mesmo idioma que todas tinham aprendido em milênios de opressão, silêncio e resistência, e sem armas, mas blindadas em luz e coragem. As mulheres começaram a tecer uma grande rede com seus próprios cabelos. Teciam noite e dia e a rede crescia, multicolorida e enorme. E enquanto teciam, falavam de suas vidas e ficavam mais fortes. Enquanto teciam, cantavam e despertavam mais mulheres que iam chegando e colocando a sua parte até que todos, ou até que mulheres do mundo fiaram milhares de redes fortíssimas, indestrutíveis, e com elas imobilizaram os dragões e seus tratadores, e habituadas ao ofício da paciência, desmantelaram peça por peça cada usina de morte, cada artefato de guerra, peça por peça,